Tudo bem? Tudo bom. Sidneia, Sim, senhor. por favor, chega mais pertinho. Então, você chegou na terapia querendo se matar. Sim, senhor. No Por quê? dia que eu cheguei nas palestras, eu saí para me suicidar. Desde criança, eu sempre tive o desejo de suicídio. Com 7 anos, eu já tinha esse desejo dentro de mim. Por todo o histórico lá de trás, ser filha de prostituta. E eu ouvia isso. Você foi filha de prostituta? Eu sou filha de uma prostituta. Então, o casal que me pegou para criar, ele sempre dizia para mim, você não presta e você vai seguir o mesmo caminho da sua mãe. Então, eu sempre ouvi isso desde criança. Veio a minha fase dos 12 anos, ali eu passei por um abuso, né? E aí realmente criou dentro de mim que realmente eu não servia para nada. Chegou a fase da adolescência, dos meus 17 anos, aí eu fui começar a fazer tudo de errado. Só que dentro de mim, eu tinha o desejo de ter uma família. Só que a visão que eu tinha de família era totalmente errada. Então, eu comecei a sair com vários homens. Então, eu saía com homem casado, eu saía com homem solteiro, eu tinha 2, 3 ao mesmo tempo. Só que aquilo só me trazia vazio. Porque, assim, eram coisas que era proibido. Eu estava com relacionamento com homem casado e com relacionamento com homem solteiro, para preencher aquilo. Mas nenhum deles queria nada sério comigo. Eles queriam apenas passar aquele momento. E assim foi. Quando chegou em torno dos meus 23 anos, eu conheci um rapaz que ali, falei, é o príncipe encantado, é o homem dos meus sonhos. Resolvi morar com ele. Quando eu fui morar com ele, o príncipe foi embora, ficou só o cavalo. O cavalo ficou e ficou com todos os coices. Todos os coices possíveis. Tudo que de humilhação que eu podia passar, eu passei dentro desse relacionamento. Para completar, eu fui traída por um homem. Então, ele ficava comigo e ia dormir com o homem. E ali foi o fundo de poço. Aí eu já estava dentro de mim, eu já estava muito machucada. Porque eu lembrava lá de trás. Então, realmente, eu não servia para nada. Né? Aquilo que eu ouvia, realmente eu não servia. Nesse dia, eu falei, não, eu vou dar um fim nessa história, eu vou resolver esse problema. Eu peguei o meu documento, escrevi o meu endereço, porque eu pensei assim, alguém tem que achar pelo menos para enterrar. E saí, fui para a avenida para poder me suicidar. No primeiro ônibus eu não tive coragem de jogar, porque eu pensei assim, vem muito devagar, vai passar devagar, vai doer bastante. Então eu não queria sentir dor. Eu vou me jogar no segundo. O segundo veio veloz, mas eu não me lembro como eu entrei dentro dele. Quando eu cheguei na palestra. Quando eu abri os meus olhos, eu estava na palestra. O que me chamou a atenção não foi apenas a palestra, foi o cuidado que a pessoa me recebeu. Eu nunca tinha recebido um abraço como aquele. O carinho que aquela pessoa nunca tinha me visto. Ela me atendeu, perguntou se eu estava bem e que eu sentasse que já ia começar. Assim que iniciou a palestra, era como se eu tivesse chegado ali e contado todo o meu sofrimento, desde lá de trás. Aquele dia eu fui embora muito feliz, e eu morava distante. Eu fui embora a pé, de tão feliz que eu estava. Daquele dia em diante, nunca mais. Ali você começou a frequentar a igreja, buscar Deus. Isso, buscar Deus. Eu comecei pelas palestras. Deixou esse relacionamento? Deixei esse relacionamento. Passou-se 2 meses, ele veio me procurar. E falou assim para mim, eu quero voltar com você, porque eu te amo. Eu falei, peraí que eu vou resolver o seu problema. Peguei um saco de lixo, soquei todas as coisas dele dentro, joguei lá no meio da rua e disse para ele, porta da rua, esse serventia da casa. Porque ele me disse uma palavra que me chamou, me deixou com muita raiva naquele momento. Ele disse para mim assim, eu quero você, eu gosto de você, mas você não pode ir nessa igreja. Sendo que foi lá que foi na palestra que eu encontrei socorro, porque me marcou pelo trato que eu recebi. Eu nunca tinha sido tratada com tanto carinho. Bom, mas você tinha todo esse histórico aí, desde a sua infância, né? A gente pode só imaginar em pouco tempo que você está relatando o que você acumulou ao longo dos anos dentro de você, sim, com esses vários relacionamentos e maus tratos que você passou. O que você fez com respeito à sua vida afetiva para você se reconstruir? Hoje você é casada, vocês são casados. O que aconteceu? Como é que você superou tudo isso? Quando eu cheguei na palestra, eu recebi um cuidado. Esse cuidado foi dentro. Então,
foi cuidado dentro. Então, cuidou dentro de mim, eu fui tirando. Eu lembro que eu fiz uma folha de tudo que eu tinha de tristeza dentro de mim. Deu 2 folhas, frente e verso. Você escreveu isso? Eu escrevi. Foi um propósito que você fez? Foi um propósito. E eu lembro que eu levei esse propósito e eu falei, olha, Deus, eu não tive pai, eu não conheço pai, eu não tive mãe. Quem me pegou para criar, em vez de cuidar de mim, eu só recebi maus tratos. Mas eu queria conhecer, porque a palavra que eu ouvi, que Deus era pai. Mas ficou aquele conflito na minha cabeça, como que Deus é pai e eu sofro essa situação? Aí que eu fui entender, que para Ele cuidar de mim, eu tinha que permitir. Aí foi quando eu falei, não, eu quero perdoar a minha... Começou pelo perdão, eu quero perdoar a mãe que ela me colocou no mundo, eu quero perdoar quem me criou e eu quero perdoar aqueles relacionamentos todos que eu tive, que eu sofri. E aí começou pelo perdão. E eu fui me tratando, veio um propósito, eu entrei nesse propósito e uma coisa que me chamou a atenção foi a palavra que eu ouvi. Essa palavra falava assim, que tudo quanto eu pedisse ao Pai, em nome do Filho, Ele faria, para que a minha alegria fosse completa. Eu fui com aquela palavra para casa, eu pensei, quem vai se preocupar comigo para a minha alegria ser completa? Porque lá fora ninguém se preocupou. Então, Ele realmente me ama. Então, vale a pena eu obedecer a Ele. E aí eu comecei. Foram 5 anos. Eu fui me cuidando, eu fui me tratando, veio os propósitos, eu fui fazendo. Aí eu tive a minha experiência com Deus, eu tive o meu batismo com o Espírito Santo. Quando eu cheguei para conhecer Ele, eu já estava tratada, eu não estava mais ferida. E eu já tinha entendimento o que era um casamento, porque o Espírito Santo me ensinou o que uma esposa tinha que ser. Quando eu me casei com Ele, Deus ainda completou a situação, porque o que eu não tive de mãe para instruir, eu tenho na minha sogra. Então, a minha sogra foi a mãe, em termos de instrução, que eu não tive. Então, não ganhou só um marido, ganhou uma mãe também. Eu ganhei uma mãe. Então, ela dá a instrução que a minha mãe, que me criou, não me deu, a minha sogra me deu. Você, antes de conhecer a Sidneia, quem era você? Então, bispo, eu vim de 2 relacionamentos que não deram certo, um casamento de 10 anos que se frustrou, depois de 3 anos casei novamente, pensando que iria me curar nesse relacionamento, também me decepcionei, porque é lógico, se eu falar assim para o senhor, olha, foi erro só da parte da outra pessoa, em todo relacionamento que não dá certo, a culpa de ambas as partes. Eu me conscientizei nisso. Da sua culpa também. Da minha culpa também. Então, quando eu cheguei no tratamento, nas palestras, eu vim desacreditado de relacionamento, mas eu comecei a me cuidar. Em todos os erros que eu havia cometido, eu falei assim, eu não vou agir da mesma maneira, eu não vou fazer como eu fiz, porque eu tinha um temperamento muito estourado, eu não tinha paciência para ouvir, eu não tinha tranquilidade para escutar, porque normalmente o homem, ele quer chegar e quer ver as coisas tudo resolvido, e essa era o meu temperamento. Mas na terapia, nas palestras, eu comecei a ver que, da maneira que eu tinha agido, estava totalmente errada. Então eu comecei a fazer, vou mudar nisso, vou mudar naquilo, e passo a passo, eu comecei a ver como que seria melhor como marido, como companheiro. Quando eu conheci a Neia, a gente tinha muitas diferenças, né? Tanto de educação, de maneira de pensar. E com as palestras, eu aprendi a escutar o outro lado, a ser mais compreensivo, a saber que se eu escutasse ela, eu não seria diminuído, como muitas das vezes o homem pensa. Se eu escutar minha mulher, eu vou ficar para baixo. Eu aprendi, pelo contrário, a ser mais amigo. Nós demoramos no nosso relacionamento até se casar 2 anos. Nesses 2 anos, eu observei os critérios que, nos 2 relacionamentos que eu tive, que eu não usei, eu fui afim, que eu procurei saber como que ela era. Não só porque, às vezes, a pessoa pensa, eu vou na igreja, e na igreja tem a pessoa preparada para mim. Não é assim. Então, eu fui lá, olhei como que ela era como filha, como ela como pessoa,
como que ela era com Deus, se ela levava as coisas de Deus a sério. Então, fui bem criterioso. Hoje, nós estamos com 10 anos de casado, né? No primeiro ano de casado, a primeira vez que a gente teve um problema de uma discussão, nós ficamos de 10 da noite até as 4 da manhã conversando para colocar os pingos nos i. Mas resolveu. Mas resolveu. E nós colocamos isso em prática. Porque no relacionamento, para dar certo, a gente precisa ter paciência para ouvir. E eu não tinha essa paciência. Hoje, nós não somos apenas marido e mulher, nós somos amigos, nós somos companheiros, nós trabalhamos o dia todo, nós estamos 24 horas juntos. Eu acordo de manhã com ela e vou dormir do lado dela todo dia. A gente vai para lá, para colar, e as pessoas perguntam, mas vocês não brigam? Não, porque a gente, todas as vezes que surge um problema, a gente senta, vai demorar uma hora, não tem problema. Eu tenho todo o tempo do mundo, vamos resolver esse problema. E a gente vive bem, nós nos relacionamos bem, não temos brigas, graças a Deus. Os 2 relacionamentos foram páginas que ficaram para trás. Deus abençoe vocês. Obrigado, tá?